uma boa tarde, uma boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma mesa aqui do Fórum de Advocacy Impacto. Eu sou Vitor Oliveira, sou cientista político, diretor da Pulso Público, um dos conselheiros do Advocacy Hub, e hoje tenho aqui a honra, o prazer de estar com vocês na mesa de litigância estratégica na efetivação de direitos e políticas, né? O fórum é uma realização da Impact Advocacy, do Impact Hub Brasília, né? A gente agradece também os nossos patrocinadores, o Instituto Alana, a Fundação Maria Cília Souto Vidigal, o Instituto Galo da Manhã, né? Além dos parceiros institucionais, né? O Advocacy Hub, do qual eu orgulhosamente faço parte, o Confluentes, o GIF, o Grupo Mulheres do Brasil e o Instituto Ethos, além do Nexo Jornal, que é o nosso parceiro de mídia. Mas o principal é você, o público. A gente agradece muito a participação de todas e todos. Como eu já falei, né, a gente está aqui no nosso ciclo de debates agora para falar sobre litigância estratégica na efetivação de direitos e políticas, e temos, né, convidados especialíssimos para nos ajudar a entender exatamente, né, qual o propósito, qual a função do litígio estratégico. Para debater conosco, a gente tem aqui, né, um time muito bacana, pessoas queridas e muito importantes do advocacy no Brasil nos últimos anos, né, o Pedro Artung, que é advogado, especialista em advocacy, coordenador, ó o Pedro aí, tudo bom, Pedro? Coordenador dos programas Criança e Consumo, né, e Prioridade Absoluta do Instituto Alana, né, uma referência no Brasil, que é também cofundador do Advocacy Hub, e tem um currículo acadêmico invejável, né? O cara é doutor em Direito do Estado pela USP, fez um sanduíche como pesquisador visitante no Child Advocacy Program da Harvard Law School, né? Então, em Harvard, e enfim, um cara que tem uma carreira acadêmica brilhante, muito bacana, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco. Foi conselheiro do CONANDA, professor e coordenador da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP também, né, e integrou em 2017 a equipe do Legal Policy Office, lá da ONU em Genebra. Então, enfim, muito obrigado, Pedro. A gente também tem hoje, aqui, nesse momento conosco, a Aline Andrade, né? Olá, Aline, tudo bom, Aline? Como é que vai? A gente vai falar com ela, que é advogada, ela possui doutorado também, mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela fez teve também tem o título de mestre, né, na área de teoria crítica racial pela UCLA, né, na School of Law da UCLA, formada em Direito, né, a graduação dela lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e atualmente é superintendente adjunta do Fundo Brasil e professora do INSPER. Além disso, ela é autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, que foi publicado agora, em 2020, pela editora de Plácido. Seja muito bem-vinda, muito obrigado, Aline. Diego Casais também está conosco, a gente vai falar com ele. O Diego, olha aí, já pintou na nossa tela, o Diego atua com campanhas digitais e mobilização há mais de 10 anos, ele é diretor de campanhas da Avaz, né, que é um movimento cívico global, né, ele aqui no Brasil desempenha um papel super importante na Avaz e em torno de temas como mudanças climáticas, desinformação, direitos humanos, né? Um cara que é focado também em direitos ambientais, direitos indígenas, e no advocacy junto a convenções internacionais, a questão da desinformação e democracia. Ele tem um MBA em Relações Internacionais pela GV também, então assim, nosso time é muito forte. Também está conosco, assim como a Aline, no Advocacy Hub, então a gente fica muito contente em tê-lo aqui. Antes da Avaz, ele fez parte do coletivo Transparência Hacker, da Casa de Cultura Digital e do Global Voices, que é uma comunidade de jornalismo cidadão aí global. Então, muito obrigado, Diego. Também está conosco a Silvia Souza. Olá, Silvia. Tudo bom, Silvia? Silvia Souza, que é advogada também, assessora parlamentar lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela é mestranda em Direito lá na UNB, pós-graduanda em Direitos Humanos, Diversidades e Violências pela Universidade Federal do ABC, além de especialista e consultora também de advocacy para ações no Congresso Nacional, né? Ela é cofundadora da Souzas Consultoria e Treinamento, membro do Conselho Editorial da coletânea Jurista
Revistas Negras, pela editora Livramento, e coordenadora adjunta do Departamento de Assuntos Legislativos do IBCCRIM. Então, enfim, esse é o nosso time aqui para hoje, né? Fico muito feliz de estar coordenando essa mesa e poder aqui, junto com os nossos convidados, falar um pouquinho sobre o advocacy. Estou com um probleminha aqui no meu ponto mágico, mas a gente segue a mesa. Bom, litigância estratégica é uma ação de advocacy, obviamente, uma estratégia, né? Enfim, como a gente pode definir, vamos discutir um pouco isso também, que ganhou bastante relevância nos últimos anos, especialmente no atual contexto político, né? Trata-se aí de uma estratégia que pode ser utilizada para influenciar políticas públicas, no ciclo de políticas públicas, vamos falar um pouco sobre isso também, né? E entre, né, zilhões de possibilidades, a gente tem no Brasil, por exemplo, a perspectiva da proposição de uma ação civil pública, entre outras perspectivas, né? Então, como é que a gente pode entender melhor essa ferramenta, né? Quais são os exemplos que eventualmente podem dar mais subsídios aí para você que está nos vendo agora, enfim. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A minha primeira pergunta vai para o Pedro Artung. Cadê o Pedro? Vamos ver ali. Pedro, a minha primeira pergunta, ela é para a gente começar esse papo de uma forma um pouco mais conceitual, tá? Então, assim, primeiro, se você puder, de alguma forma, definir litigância estratégica para a gente, para o público que está acompanhando a gente, eventualmente, né, nunca soube, talvez, que coisas que fazem parte da vida dele têm a ver com litígio estratégico, enfim, como é que você definiria quais são as principais características e me fala um pouquinho como é que a gente pode usar, né, numa estratégia de advocacy a litigância estratégica. Está contigo. Boa noite a todas e todos. Vitor, um prazer estar aqui com vocês. Também, igualmente, um grande prazer compor essa mesa de debate com a Aline, querida amiga, e faz tempo que a gente está para fazer um evento, né, Aline? E que bom que a gente se encontrou aqui com a Silvia, com o Diego, e discutir litígio estratégico nesse contexto é fundamental. Gostaria também de parabenizar em nome do Instituto Alana os organizadores, a Impact Advocacy e o Impact Hub Brasília. É sempre um prazer para o Alana apoiar iniciativas que fortalecem o espaço democrático de participação social, que é o Advocacy. O Advocacy fala sobre participação e garante que a gente possa entender melhor a sistematização das estratégias de participação social nos espaços institucionais de tomada de decisão. E, na sua pergunta, o litígio estratégico, e eu nem gosto desse termo, então já vou começar aqui problematizando o termo litígio estratégico. Eu não gosto desse termo porque ele é muito restrito a uma parte de uma estratégia que a gente pode chamar de ações estratégicas no sistema de justiça. Porque nem sempre a gente resolve as coisas por meio do litígio. Litígio é uma das ferramentas que o direito tem para debater causas sociais, para discutir os temas, para permitir que a gente possa realmente levar as causas também para o sistema de justiça, mas não é a única. Então, primeiro ponto aqui é a gente realmente debater o uso desse termo, que ficou muito conhecido internacionalmente, inclusive, e hoje realmente tem um movimento, inclusive, de financiamento muito grande nesse campo, porque ele traz a dimensão de como a gente utiliza as estratégias do direito, ou utilizar o direito como ferramenta de transformação social no sistema de justiça. Mas esse litígio, o que eu prefiro chamar de ações estratégicas no sistema de justiça, tem o litígio, sem dúvida, por meio de ações coletivas, como você falou, ação civil pública, ação popular, questionamentos direto ao STF, enfim, ao STJ, possibilidade de acionar diferentes instâncias do sistema de justiça e instituições, não só o judiciário, mas também o Ministério Público, Defensoria, outros órgãos mais administrativos, mas também com natureza do sistema de justiça, que é o PROCON, enfim, a possibilidade de ajuizar ações, como também a possibilidade de participar do sistema de justiça, levando as vozes da sociedade civil de forma organizada e sistematizada, por meio de amicus curiae, que é o amigo da corte, a possibilidade da gente contribuir com informações técnicas em qualquer instância do judiciário, STF, STJ, tribunais de justiça estaduais. Outra possibilidade é a audiência pública, a gente participar das audiências públicas cada vez mais recorrentes no STF e também em tribunais de justiça estaduais. A gente participar, por exemplo, da formação de profissionais. Muitos juízes, promotores, defensores não conhecem os temas que a gente trabalha.
não tiveram isso na faculdade. Então, a importância de uma estratégia de advocacy ou uma ação estratégica no sistema de justiça, pensar na formação dessas pessoas. Não só na formação desde do banco da faculdade, mas também a formação continuada. E a gente tem vários exemplos, depois a gente pode comentar com vocês sobre isso. E, por fim, pensar para além do litígio e para além do sistema de justiça, estrito sensu, que é pensar o diálogo extrajudicial. Muitas vezes, uma notificação extrajudicial, muitas vezes uma conversa mais jurídica, né, entre advogados e advogadas, por exemplo, de uma empresa, quando a gente está acionando uma empresa no sistema de justiça, ou do próprio Estado, por meio da AGU, ou do Ministério Público, nos termos de ajustamento de conduta, esse diálogo extrajudicial é muito mais efetivo do que um litígio estratégico. Litígio é uma das ferramentas, mas no Brasil, pensar litígio estratégico é considerar um arco de uma estratégia que pode durar cerca de 10 anos. Nós temos casos no Alana, que depois eu posso contar para vocês, que demorou 10 anos para ter uma decisão final do STF e do STJ. Quantas organizações conseguem segurar uma estratégia de advocacy no sistema de justiça por tanto tempo? Então, não dá para pensar só em litígio. Temos que ter um pacote, uma caixa de ferramentas para atuar no sistema de justiça, para que a gente entenda o sistema de justiça também como um espaço importante de advocacy. E aqui um último comentário. O sistema de justiça, gente, é refratário ao termo política, porque política no Brasil virou significado de coisa ruim, que é péssimo, porque política faz parte da nossa vida. Mas o sistema de justiça, ele tem um mito de que ele é neutro, de que ele está afastado da realidade, está afastado da política. E é um grande mito que a gente é educado nesse mito. Então, a atuação do advocacy no sistema de justiça tem que entender essa linguagem, que é uma linguagem que muitas vezes é mais do que suprapartidária, é apartidária, apolítico, no sentido realmente dessa busca por uma pretensa neutralidade. Então, o que a gente tem que buscar é dialogar com esses interlocutores, trazendo posicionamentos políticos, que são, mas entendendo essa linguagem que muitas vezes tem o verniz da técnica, o verniz de linguagens e de processos pretensamente neutros. Então, lidar com o sistema de justiça é atuar e incidir politicamente, mas entendendo que essa incidência política tem outro nome, e que a gente chama de ação jurídica estratégica, que a gente chama de litígio, que a gente chama de vários outros nomes, mas no fundo é defender politicamente uma causa. Obrigado, Pedro. A gente segue, então, falando um pouquinho dessas peculiaridades, né, do sistema de justiça, enfim. Eu queria agora perguntar para a Aline, né, aproveitando, né, a deixa do Pedro sobre, enfim, essas características políticas, mas que não podem ser faladas, enfim. A gente vive, obviamente, né, Aline, num contexto de muitas desigualdades no Brasil aqui, enfim, né, acho que eu não preciso nem começar a numerá-las, né, mas nesse contexto a gente tem, obviamente, zilhões de barreiras das instituições políticas como um todo, né? Isso não deve ser muito diferente no caso do sistema de justiça, né? Então, quais são essas barreiras? Como é que isso afeta a perspectiva do uso do litígio estratégico para causar impacto e, especialmente, não necessariamente só para pessoas que têm recursos financeiros, enfim. Fala um pouquinho disso para a gente, por gentileza. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com amigos, com pessoas que eu admiro na área e que são pessoas que eu encontro na luta, mas eu acho que também a gente pode se encontrar para conversar sobre coisas significativas da vida, em especial Pedro e Silvia, e é sempre bom reconhecer esses rostos nos lugares onde a gente vai falar. Dito isso, queria também agradecer a todo mundo que está aqui hoje, doando o seu tempo. A gente sabe como o tempo tem sido um luxo nesse momento que a gente está vivendo, do mundo, né, ainda da pandemia. Então, eu queria agradecer também aqueles e aquelas que estão conosco hoje. Bom, pois bem, falando sobre as barreiras da litigância estratégica, eu acho que Pedro tocou num ponto essencial que, primeiro, eu acho que é o tempo que leva, né? Então, você fazer uma litigância estratégica hoje no Brasil, ela leva muito tempo. Então, nós temos processos que duram 2 anos, 5, 10, 18, 20, 25.
30 anos na área de litigância estratégica, então eu acho que você ter tempo, e sabemos que no capitalismo o tempo é dinheiro, e dinheiro para manter um processo, né, judicial é algo que não chega para todos os movimentos. A gente sabe que, em especial, os movimentos de base, coletivos, grupos, organizações menores e menos estruturadas, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista financeiro, tem dificuldade de fazer isso. E a gente sabe também que, mesmo a sociedade civil mais organizada, e quando eu digo organizada, eu digo institucionalizada, tem dificuldade de levar esse litígio a cabo, né? Então, de começar a sustentar esse litígio ao longo do tempo. Uma outra dificuldade do acesso à justiça, que aí eu acho que é uma dificuldade estrutural mesmo da forma que o direito foi concebido no Brasil, é a própria linguagem jurídica, né, que é uma linguagem técnica, uma linguagem de difícil acesso. Então você de fato precisa de um corpo de advogados voltados para determinadas questões, e como a gente tem também um ensino jurídico bastante formal no Brasil ainda, né, nós não temos todos os advogados preparados, e nem mesmo o sistema de justiça, aí quando eu digo juízes, promotores, preparados para receber certas demandas. E aí quando a gente vai falar de demandas mais que estão já pautadas na Constituição, mas mais progressistas, como direitos ambientais, né, justiça racial, combate à violência de gênero, a LGBT-fobia, né, transfobia. Então, a gente vê uma dificuldade mesmo da justiça de ter um melhor entendimento sobre esse tema. Ao mesmo tempo, é por isso que a litigância estratégica se faz necessária, porque são esses grupos, são esses movimentos sociais que conseguem trazer, né, que conseguem expandir o direito e fazer um reconhecimento do direito para além do que a gente tem formalmente, do que além do que somente do que está reconhecido ali na letra da lei, e consegue fazer um direito vivo, um direito que seja contemporâneo do seu próprio tempo e que responda às ações da sociedade. Como hoje eu já atuei nos dois lados, então eu fui advogada de litigância estratégica em diversas organizações da sociedade civil, e hoje eu estou no Fundo Brasil, que é uma organização de filantropia de justiça social, quer dizer, uma organização que apoia as organizações de base a fazer. A gente percebe como é difícil para organizações muito pequenas e de base fazerem esse trabalho estruturado, por conta da forma que a filantropia também se estruturou, né? Então, a filantropia trabalha normalmente por meio de projetos que têm duração de 1 a 2 anos e são financiados por esse tempo, normalmente de 1 ano, mas no máximo 2, e a gente sabe que o litígio extrapola o tempo do projeto. E muitas vezes é difícil para essas organizações de base conseguirem sustentar esse litígio para além disso. Isso tem sido contornado através da criação de redes, através do apoio de instituições públicas, até mesmo como o Ministério Público e a Defensoria, né? Instituições do próprio sistema de justiça que, na sua função de defender direitos difusos e coletivos, podem atuar também junto com movimentos sociais, se entenderem, né, que aquele direito atende à coletividade e à sociedade, mas a gente tem visto muita dificuldade no financiamento dessas ações e muita dificuldade para as organizações de base manterem esse litígio por causa do custo mesmo do processo judicial, que é o custo de você ter um advogado, que é o custo de você acompanhar o processo, muitas vezes acompanhar um litígio em Brasília, se você precisar ir, né, para os tribunais superiores. Então, essa é a dificuldade, né, de disponibilidade de tempo, de recurso financeiro e de recursos humanos. Eu acho que é muito importante que o campo da filantropia olhe para isso e sustente ações de longo prazo para permitir que as organizações de base continuem a fazer esse trabalho de defesa de direitos, até porque elas são as organizações que estão mais próximas do problema e muito provavelmente também mais capazes de pensar novas soluções para problemas antigos. Certo, Aline, obrigado. A gente
enfim, até aqui comentou um pouco sobre questões mais genéricas, né? O que é, como é, barreiras, enfim. E agora eu queria trazer isso um pouquinho mais para algo específico, uma discussão. Vou chamar o Diego agora para conversar com a gente, né? Diego, você, assim, antes de falar sobre você especificamente, mas dizer assim, o sistema, né, o judiciário tem que frequentemente arbitrar entre direitos, né, a valência dos direitos, quando eles entram em choque, enfim, até onde vai o direito de um, começa o direito de outra parte. E uma das coisas que talvez isso mais tenha sido frequente e mais tenha chegado ao conhecimento do público tenha sido a questão, né, das fake news e do direito à liberdade de expressão. Né? Como é que a justiça, se é que tem um papel para a justiça, eu imagino que obviamente tenha, como a gente tem acompanhado nos noticiários, mas qual deveria ser o papel da justiça e enfim, como é que isso entra nessa discussão sobre o papel das plataformas, os direitos do direito à liberdade de expressão, que é fundamental, a proteção da democracia, enfim. Fala um pouquinho disso para a gente. Boa noite, Vitor. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos escutando. Obrigado, Aline, Silvio, Pedro, por participarem também. Uma honra estar com vocês. Bom, acho que vale uns 30 segundos explicando também por que eu estou aqui e por que eu estou falando sobre isso. A Vaz, a gente trabalha no tema da desinformação há mais ou menos 4 anos e acompanhando diferentes processos nos Estados Unidos, na União Europeia e também aqui no Brasil. Esse tema aqui no Brasil, ele cada vez é um tema mais debatido. Né? No que diz respeito à sua pergunta, Vitor, eu diria que existe um desafio muito grande para o judiciário no Brasil lidar com a questão complexa da desinformação. Né? O que a gente vê atualmente? Muitas pessoas, muitos indivíduos, sejam eles de perfil público, político ou não, sendo alvos de desinformação e um desafio de como que você modera esse tipo de conteúdo. Hoje, no Marco Civil da Internet, você tem que a legislação que fala sobre a questão da internet do Brasil dá liberdade para as plataformas fazerem essa moderação de conteúdo, o que tem sido algo muito positivo, porque as plataformas conseguem pegar coisas que são muito problemáticas, como discurso de ódio em determinados contextos, apologia à violência, crimes e tudo mais, e até mesmo alguns tipos de desinformação. Mas para remoção de conteúdo por parte da solicitação de um indivíduo, de uma empresa, de um político, a justiça precisa ser acionada. Né? E o principal desafio quando a justiça é acionada é que existe uma exigência de que o usuário, né, que o indivíduo, a pessoa que está buscando a justiça para remover um conteúdo, forneça a URL, né, o link da desinformação, por exemplo, o link do conteúdo que é difamatório, né? E isso cria uma situação muito dificultosa para muitas pessoas que não têm o conhecimento sobre como funciona o sistema de justiça, que não têm os recursos corretos para isso, que não têm uma equipe de advogados que possa fazer esse trabalho. E o que a gente vê são várias pessoas alvos de desinformação, por exemplo, que não conseguem remover todo o conteúdo da internet que é difamatório, que ataca essa pessoa, né? Obviamente existe um debate mais complexo ainda sobre a questão da violência política. De um lado, você tem muitas pessoas que buscam restringir ainda mais a capacidade das plataformas de fazerem essa moderação de conteúdo. De outro, existe uma preocupação legítima da sociedade civil organizada de tentativas de regulamentação das plataformas que possam ferir a liberdade de expressão. Na Vaz, a gente tem buscado trazer uma perspectiva mais sistêmica, né? Não olhar apenas para o impacto no indivíduo, ações de indivíduos que espalham desinformação, mas olhar também para o sistema das plataformas, né? O ecossistema de desinformação e quais que são os mecanismos hoje existentes que permitem que essa desinformação possa ser espalhada. E nesse sentido, eu queria até trazer uma coisa que o Pedro falou sobre o escopo da litigância estratégica, né? É muito mais do que apenas a litigância, você tem uma série de ações estratégicas. E uma delas, que eu acho que vale a pena notar aqui, é o trabalho que o TSE tem feito de trazer a sociedade civil organizada para perto e trazer o expertise de diferentes organizações. Nas eleições de 2018, por exemplo, eles fizeram um termo
de compromisso junto com várias organizações para lutar contra a desinformação, né, contra as fake news durante as eleições, e eles continuaram e continuam trazendo para perto a sociedade civil para participarem de audiências públicas, fornecerem estudos, fornecerem recomendações, estratégias para como que o TSE pode lidar com o sistema da desinformação, principalmente no contexto eleitoral, né? Então, as ações estratégicas no que tange a desinformação, nesse sentido, vale muito a pena notar o papel que o TSE tem tido. E a gente vê, na verdade, uma oportunidade muito grande, né, enquanto a VAZ, no Brasil, para que se façam ações de litigância estratégica, para que se exponha o papel das plataformas em fazer com que as fake news, de fato, se espalhem, né? Acho que a gente precisa, sem dúvida, levar à justiça e garantir que as pessoas que são alvo de desinformação tenham o seu direito garantido e que possam buscar, inclusive, reparação na justiça, seja ela pecuniária ou não, né, o direito de resposta, mas que a gente possa também olhar para o papel das plataformas como um todo, né, de maneira mais sistêmica, inclusive, por exemplo, que é uma das soluções que a gente sempre traz, de talvez fornecer também aos usuários das redes sociais a informação checada, né, quando eles virem a desinformação, não só tirar aquilo do ar, porque às vezes tirar uma desinformação do ar não ajuda, né, só fica aquele burburinho de que as plataformas podem estar prejudicando a liberdade de expressão de alguém. Tá certo, Diego, obrigado. Inclusive, queria aproveitar o gancho aqui que o Diego trouxe. Ele começou a falar para a gente sobre, enfim, o trabalho que o TSE faz chamando, né, eventualmente, a sociedade civil organizada. O Pedro já tinha comentado, né, sobre o quanto que o judiciário é refratário à ideia de política, né, ou de ser também uma instituição minimamente política. E eu queria chamar a Silvia agora para falar um pouquinho sobre esses limites. Enfim, a gente sabe, né, Silvia, que especialmente na nossa tradição, né, do direito brasileiro, a questão do direito que está positivado, né, ele é mais relevante até às vezes que outras fontes do direito e tal. Mas quando a gente fala desses direitos que estão positivados num contexto de um acesso à justiça limitado, que a gente já comentou aqui, né, dá para ir além do que está nas normas? Dá para buscar, né, efetivar, construir política pública para além daquilo que está textualmente ali, né, redigido? Enfim, muito bem-vinda, prazer falar contigo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Quero primeiro agradecer a Advocacy Hub, a Impacta, pelo convite. Me sinto muito honrada e é um prazer estar aqui nessa mesa com você, que é um querido, com a Aline, que eu não vejo também há um bom tempo, mas é uma querida pessoa de luta também, com quem eu compartilho muitos sonhos, inclusive de justiça social e racial, com o Pedro e com o Diego. É uma satisfação estar aqui com vocês. Será que dá para a gente ir além dos limites que estão colocados pelo direito positivado? Eu acho que a nossa experiência, né, como sociedade civil, e aí eu falo como um todo, pensando especialmente no campo em que a gente atua, na defesa e efetivação dos direitos, é um exemplo, né? Eu acho que é possível ir além, mas a gente precisa observar algumas coisas que são bastante relevantes e que vão ser determinantes para direcionar as estratégias que a gente vai usar, seja nas ações jurídicas estratégicas, como o Pedro colocou, e eu gostei muito desse termo, seja na atuação no campo dentro de um Congresso Nacional ou em outras formas de poder, né? Um dos elementos que considero bastante importante é o poder político em exercício no momento, né? O quanto esse poder vai influenciar dentro das próprias instituições do sistema de justiça, na efetivação ou na criação de outras políticas, né? E aí, pensando nas estruturas de poder do sistema de justiça, vamos pensar em Ministério Público, no Judiciário, enfim, STF, né? Onde há, por exemplo, a indicação dos ministros, o PGR também. Então, o poder político em exercício vai ser muito importante quando determinante para o direcionamento das estratégias que a gente vai utilizar, né? Qual é o espectro político que vai estar no poder? É mais progressista, mais refratário, mais
voltando, né, ao passado, enfim, pela redução e encolhimento de direitos, conservador como o que nós temos no momento. Então, isso vai ser bastante importante. Mas uma experiência que eu sempre gosto de lembrar, que vem de muitas outras estratégias para além do litígio estratégico, é a própria experiência das cotas, né? As cotas raciais para a universidade pública e para os concursos públicos. Um litígio que a gente enfrentou no STF, por exemplo, foi a ADC 41, que declarou a constitucionalidade das cotas nos concursos públicos em 2017, mas que teve toda uma tramitação que implicou na aplicação, na criação de outras políticas públicas, no aperfeiçoamento da própria lei, na criação, por exemplo, de bancas de heteroidentificação, e isso só foi possível através da regulamentação de uma norma que saiu do Poder Executivo da época, e que tudo isso conversou e esteve entrelaçado com o litígio estratégico, né, com o litígio no STF. Eu me lembro que em 2017, no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente estava lá advogando pela implementação das cotas nos concursos do Ministério Público, porque ainda não tínhamos a decisão final da STF. E a Aline, inclusive, estava lá para fazer uma sustentação oral em nome de uma determinada organização, que agora eu não vou me lembrar o nome. Então, diante da nossa própria experiência, né, como sociedade civil, é muito possível que a gente avance para além dos direitos positivados e que a gente também questione a efetivação desses direitos e a aplicação. E aí eu quero pensar no princípio da igualdade e a aplicação desse princípio no que tange às políticas públicas, no que tange ao acesso aos direitos sociais, aos direitos econômicos, né? Não é possível a gente pensar a igualdade de forma meramente simétrica, né, universalista, e para isso o direito é importante para o questionamento, mas todo o contexto que envolve a luta social, que envolve a construção dessas políticas públicas que tem a raiz dos movimentos de base, devem ser considerados para isso também. A gente não pode partir de uma construção puramente teórica, abstrata e afastada da realidade, porque o efeito, né, que vai se alcançar com a aplicação de uma política nesse sentido, não vai ser o efeito da justiça social, não vai ser o efeito da justiça racial. E eu acho que a política de cotas, ela vem para demonstrar justamente isso, né? É preciso pensar a igualdade de forma assimétrica para que a gente consiga sanar, enfrentar as desigualdades sociais, as desigualdades da violência, as desigualdades raciais que estão postas no contexto para nós nos tempos de hoje, né? Então é isso, assim, quero agradecer a primeira intervenção e devolvo para você, Vitor. Obrigada. Obrigado, Silvia. Muito bacana aqui a gente ouvir, né, tanta gente legal que faz um trabalho tão, né, muitas vezes inovador, infelizmente no Brasil, mas porque essas práticas, enfim, republicanas de intervenção, não apenas no processo político tradicional, mas também, né, no processo da justiça, a gente devia ter muito mais notícia disso. E até por isso eu queria chamar o Pedro de volta. Pedro, o Instituto Alana é uma referência no Brasil, né? Não só para isso, mas também para o litígio estratégico, né? E certamente tem muita história para contar. Você até já falou um pouquinho sobre isso na sua primeira participação. Queria agora que você contasse, então, para a gente os casos, contasse um pouco mais para a gente dessas peculiaridades e do que da vivência, enfim, né? Que a gente teve, acho que tanto no Criança e Consumo, enfim, no Brasil. Conta para a gente um pouquinho, Pedro. Então, Vitor, o Alana tem muito histórico de usar o direito como uma ferramenta para o advocacy, para a transformação social. E isso nasceu no Criança e Consumo, o programa Criança e Consumo, que completa 15 anos esse ano. E no âmbito do Criança e Consumo, a gente fez muitas ações jurídicas, tanto de denúncia ao Ministério Público, ao PROCON, às defensorias do Brasil inteiro. A gente sempre buscou dialogar com esse sistema de justiça amplo, com o Ministério Público, a Defensoria, para que os temas que a gente defende, no caso a proibição da publicidade dirigida ao público menor de 12 anos de idade, fosse incorporado também por eles nas suas agendas institucionais. Então a gente sempre fez um litígio indireto, né? Faz a denúncia primeiro e depois acompanha essa denúncia, inclusive por meio do amicus curiae. E o amicus curiae é uma prática que a gente também já desenvolve há muito tempo e ficou muito forte com prioridade absoluta,
que é um programa que a gente desenvolveu para discutir outros temas para além da questão do consumismo na infância. E hoje a gente tem cerca de 30 amicus curiae no STF e outros vários no STJ, nos tribunais de justiça pelo Brasil inteiro, e destaco alguns que para mim são muito relevantes e foram paradigmáticos. Por exemplo, o HC 143641 coletivo, foi o primeiro HC coletivo aceito pelo STF na história da instituição, e foi um HC construído por muitas mãos, foi apresentado pelo CADU, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, mas construído com os amicus curiae, com os AMIT, de uma forma muito interessante, e teve um resultado, talvez um dos mais importantes que eu já tenha participado. Além disso, o HC coletivo sobre a superlotação de adolescentes, a ADI sobre o desmatamento no Brasil, que fizemos junto com outras organizações ambientais, e o Alana sempre fazendo recorte do impacto desses temas nas crianças e adolescentes. O decreto sobre educação especial que a gente conseguiu segurar no STF e teve uma audiência pública recente, inclusive, já em situação de liminar, ele já foi suspenso, esse decreto presidencial que tentava retroagir a educação inclusiva no Brasil. O CONANDA é um caso também super importante que a gente conseguiu no STF segurar a estrutura do Conselho Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, que passou por uma tentativa de retrocesso também recente, a gente conseguiu no STF segurar a instituição do CONANDA, enfim, muitas outras ações, e por último, está com a DPF 635, que é a DPF das favelas, que teve uma audiência pública histórica, e nós participamos ressaltando o impacto das operações policiais no Rio de Janeiro em crianças e adolescentes. Por fim, para além dessa discussão de litígio, amicus, destaco o Pacto Nacional da Primeira Infância, que nós fizemos com o Conselho Nacional de Justiça, que já tem formado e cerca de 22 mil pessoas pelo Brasil inteiro, profissionais do sistema de justiça, para olhar as varas de infância e juventude e o próprio sistema de justiça como um todo para a promoção de defesa dos direitos de crianças de uma forma sensível, amigável. E, por fim, ontem nós tivemos o encerramento de um projeto muito especial com o Ministério Público de São Paulo, que é o guia que nós desenvolvemos junto com o CAU, que é o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo de Direitos Difusos, que é um guia de enfrentamento à violência contra a criança, e teve resultados maravilhosos dentro do Ministério Público, impactando realmente a vida de crianças e suas famílias para protegê-las contra a violência. Isso foi, para mim, uma das ações mais importantes que nós fizemos nos últimos tempos. E eu destaco isso para mostrar que não é só de litígio que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar num conjunto maior de formação e desenvolvimento de projetos junto com o sistema de justiça e seus profissionais. Legal, Pedro, obrigado. Assim, a experiência certamente do Pedro, ele participou nessas várias frentes aí, não só no Alana, enfim, realmente a vitória, né, no HC coletivo foi um marco histórico, eu lembro muito bem desse momento também, mas eu queria conversar com a Aline agora, né, chamá-la de volta, sobre uma questão que talvez, né, ou um aspecto do litígio estratégico que talvez tenha ficado em evidência aí nesse último ano e meio em função, enfim, dessa desgraça pela qual todos nós passamos, mas algumas pessoas, né, sofreram muito mais com isso, que foi a pandemia, os seus efeitos colaterais, e a justiça teve um papel importante, de uma certa forma, para corrigir, enfim, ou de alguma forma lidar, né, com questões que foram trazidas pelo Executivo, pelo Legislativo, enfim, que não necessariamente estavam atendendo aos direitos das pessoas. Como é que a gente pode pensar, né, a litigância estratégica, não apenas para implementar políticas públicas, mas também nessa dinâmica com os outros poderes, né? E aí eu imagino que seja uma coisa muito mais rápida do que os 3 anos, 5 anos, 10 anos que às vezes demoram as decisões judiciais, né? Bom, olha, eu acho que a intervenção no ciclo de políticas públicas, e aí retomando essa fala do Pedro sobre, né, essas ações que a gente pode fazer, né, ações estratégicas que a gente pode fazer em vários poderes, ela é muito importante para as políticas públicas. Agora, nós estamos no momento do Brasil, no momento da frágil democracia brasileira, se é que a gente pode chamar de democracia,
onde as principais questões do país estão passando pelo sistema de justiça, muito porque a gente tem também algumas barreiras e algumas crises, tanto políticas quanto econômicas, no que estão afetando o legislativo e o judiciário, que o legislativo e o executivo, peço desculpa, que a gente tem visto políticas públicas que eram muito comuns e dadas como certeiras que iam acontecer e a gente tem visto que elas não acontecem, né? Então a gente se pegou agora na pandemia discutindo o Programa Nacional de Imunização, a vacinação no Brasil. A gente está discutindo agora, estamos vivendo um vazio demográfico, né? Não foi realizado o censo em 2020, não foi realizado em 2021, acaba de ser cancelado o censo para 2022, então a gente também está ali num apagão sem dados atualizados sobre como é que está a situação brasileira, e isso traz problemas para a construção de políticas públicas e para a correção de rumos das políticas públicas que já estão implementadas e até mesmo para o monitoramento dessas políticas. Portanto, nesse momento, essas ações estratégicas em todos os poderes, elas são essenciais. E elas são essenciais porque, no fundo, elas são formas de atuação para o fortalecimento e o adensamento da democracia no Brasil, né? Eu acho que é isso que está em jogo. E mesmo quando você vai pensar o litígio estratégico, isso eu aprendi junto aos movimentos sociais, junto às organizações da sociedade civil, você precisa fazer articulação junto à sociedade civil, né, não organizada e também organizada, mas também junto aos poderes para que aquilo tenha relevância, né? Mesmo quando você ganha uma ação, se você está, por exemplo, atuando em política pública, você precisa que ela seja implementada. Então, essas ações têm que ser pensadas conjuntamente, pensando o Estado brasileiro como um todo, e eu acho que sem afastar o direito desse lugar da política, porque no fundo ele é sim um palco de política, como eu falei, as principais questões do país estão passando por esse fórum, mas tem outras coisas que a gente consegue resolver na implementação de direitos, na efetivação dos direitos, junto ao legislativo, pensando legislações novas, retirando de cena legislações que não funcionam. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um exemplo desse, né, de você fazer uma legislação nova, a Lei 10.639, né, de educação, de história da África e africana também, que foi um advocacy que foi feito junto ao legislativo, o Programa Brasil Quilombola, que foi um advocacy, né, uma ação estratégica feito junto ao executivo para olhar para as populações quilombolas. Então eu acho que a gente está no momento de atacar por todas as frentes e, de fato, isso é mais rápido. Mas também não é tão rápido, viu? E também envolve recursos humanos, recursos, né, de tempo, logística e tudo mais, mas é uma forma de atuação importante. E a gente não pode abrir mão para a defesa de direitos. Tá certo, Aline. Queria, inclusive, aproveitar um gancho aqui da fala da Aline, chamar o Diego de volta para falar com a gente sobre essa perspectiva, né, de jogar em várias frentes diferentes, né? Frequentemente, a gente que trabalha com advocacy acaba ficando muito especialista naquilo que a gente já faz, né? Mas a verdade é que, né, a vida é muito mais complexa que isso e, frequentemente, a gente precisa lidar com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, com a sociedade civil não organizada, como a Aline falou, né? Então, assim, pensando um pouco nessa perspectiva, né, tem uma diferença em ter o judiciário como eventualmente um elemento de mobilização, né? Porque eu sei que também se trabalha muito com essa perspectiva da mobilização, enfim, né? Da pressão. Como é que é quando o desafio é o judiciário, né? Enfim, fala aí pra gente um pouquinho. Perfeito, Vitor. Olha, eu acho que o principal desafio com o judiciário é a gente calibrar a pressão, né? E ter criatividade para trazer outras ações que vão garantir que o seu ponto, né, o ponto da sua mobilização, seja levado em consideração. Então, a participação nas audiências públicas, que foi falado aqui várias vezes, ela é fundamental. A formação de atores do judiciário, ela é imprescindível, né? Então, achar maneiras em que se possa trazer os elementos da sua causa para o grande debate que está sendo feito pelo judiciário numa determinada causa, é muito importante. Daí eu trago um exemplo específico que está acontecendo agora, que é a discussão sobre o marco temporal indígena, em que a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem feito um trabalho sensacional, tanto quanto propositores, né, eles são amigos curiae do caso, e também fazendo a mobilização na sociedade
acerca do tema, por meio de ações na imprensa, por meio de protestos, por meio de mobilização online, por meio de debater a temática dos direitos indígenas e especificamente do marco temporal indígena, levando isso para os espaços do legislativo, para que seja discutido também no legislativo, por conta das várias projetos de lei que tem também no Congresso Nacional sobre o tema dos direitos indígenas. Então, na minha visão, as ações estratégicas envolvendo o judiciário, elas têm que abraçar a sua complexidade e participar dessa guerra de narrativa também, que no final das contas acho que é muito importante você trazer para todos os espaços da sociedade essa percepção. No caso da Avaaz específico, um exemplo que eu gostaria de mencionar, que a gente, enfim, talvez seja a nossa principal contribuição das ações de litígio estratégico que a Avaaz está envolvida, infelizmente nenhuma delas aqui no Brasil, mas a gente tem exemplos no Equador, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Portugal, no âmbito da União Europeia, em que o nosso trabalho foi justamente financiar, né, fazer a arrecadação de fundos com a comunidade global da Avaaz. Então a gente expõe o tema. No caso, por exemplo, do Equador, foi uma mobilização sobre uma ação judicial apresentada pela comunidade indígena Huarani no Equador contra o Estado equatoriano, acerca da produção de petróleo em comunidades indígenas, né, de perfuração por petróleo em comunidades indígenas. E a gente fez uma mobilização para arrecadação de fundos para pagar justamente, né, os custos que tem essa ação de litígio estratégico. Então, acho que foram cerca de 80 mil doações, entre 70 e 80 mil doações, que financiaram os advogados dessa comunidade Huarani lá no Equador, e eles acabaram de ganhar recentemente em uma instância, e foi para uma instância superior agora, mas é um exemplo de como a mobilização pode funcionar para elevar o trabalho dessas comunidades, organizações que têm utilizado o litígio estratégico como uma parte de suas estratégias de atuação em advocacy. Legal, Diego. Bom saber dessas outras frentes, né, em que a gente também tem que se preocupar, porque e que inclusive queria aproveitar, né, essa deixa para chamar a Silvia e conversar um pouquinho sobre um ator importante nessa brincadeira toda, né, que é o litígio estratégico ou que é a litigância, enfim, né, os nomes também variam bastante, mas a gente costuma falar sobre as estratégias a partir da sociedade civil, o judiciário respondendo, mas tem um ator importante aí que às vezes é mocinho, às vezes é vilão, né? Dependendo do tema que está se trabalhando, o Ministério Público, que agora está no olho do furacão no Congresso, né, com a discussão sobre o papel dele, enfim, e teve, né, também, enfim, Operação Lava Jato e tudo mais, ocupados o noticiário nos últimos anos, né? Qual que é o papel, como se relacionar, enfim, me diz um pouco da sua percepção a respeito da atuação do Ministério Público e como é que funciona essa interação entre, né, quem faz advocacy e quem está daquele lado do balcão. Bom, Vitor, acho que é bem importante, né, diante das questões que são colocadas para nós, principalmente em relação ao papel do Ministério Público, é considerar qual é a sua função, né, o de fiscal da lei, que vai, enfim, fiscalizar a efetivação dos direitos difusos, coletivos, e como é que ele vai se situar nisso. Eu acho que um marcador bastante importante que talvez possa colocar o Ministério Público como um agente mocinho ou não, é o direito que está sendo disputado, né? Quando a gente está tratando de direitos sociais, né, o acesso à educação, acesso à saúde, talvez seja um pouco mais fácil ter o Ministério Público ou talvez como aliado, mas a gente não pode ser generalista também nessa percepção. Quando a gente está disputando sobre o sistema de justiça criminal, né, questionando o Estado punitivista, questionando o encarceramento em massa,
normalmente a posição do Ministério Público pode ser um pouco diferente, mas repito, não é bom a gente trabalhar com essas generalizações, porque a gente acaba sempre encontrando alguns atores dentro do Ministério Público que vão ocupar posições estratégicas com as quais a gente tem a missão, né, e a obrigação de construir diálogos, porque essas pessoas serão importantes em várias ações que a gente vai participar ao longo aí da nossa vida, pela busca de efetivação de direitos sociais e pela busca de justiça, né? Por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma comissão de direitos fundamentais, e nessa comissão existem vários GTs, tem o GT racismo, o GT indígena, tem o GT que trabalha com as questões relativas às pessoas em população em situação de rua, e que dentro desses GTs há a possibilidade de a gente trabalhar resoluções para o próprio Ministério Público, né? Então, eu já tive a experiência de trabalhar junto com esses GTs, e são atores importantíssimos que vão ter um papel fundamental na efetivação das políticas públicas, na efetivação, no acesso a direito dentro na sociedade, né? Então, não fazer essa generalização é muito importante. Eu acho que, como sociedade civil, um dos papéis que a gente precisa adotar, né, uma das ações, melhor dizendo, que a gente precisa adotar, é mapear onde estão esses atores dentro dessa instituição que faz a diferença, né? Que fazem a diferença dentro da instituição. Em São Paulo, na Bahia, aqui em Brasília, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, dentro da Procuradoria-Geral, enfim, e a partir daí também mapear quais são as formas que a gente tem disponível dentro do regimento do próprio Ministério, daquilo que regulamenta o Ministério, para acionar esses atores e compor políticas, enfim, com eles, né? Eu acho que isso para nós é de extrema importância e vai ser determinante, porque quando a gente tiver numa ação e que o representante do Ministério Público oferecer uma posição de resistência, a gente tem outros atores em outros lugares que vão possibilitar a construção de um diálogo. Perfeito. Inclusive, depois que eu fiz a pergunta, eu fiquei pensando, devia ter perguntado para a Silva da OAB também, mas enfim, a gente deixa a OAB para um outro momento. Eu queria, inclusive, chamar o Pedro de volta aqui para a gente aproveitar. Tá passando muito rápido, já estamos indo para o último round, né, de perguntas aqui, mas você já mencionou um pouco, Pedro, algumas coisas do que eu vou te perguntar agora, que a gente não pode pensar, eu pelo menos acredito nisso, a gente não pode pensar no advocacy como uma coisa isolada aqui e acolá, é uma caixa de ferramentas, né? E dentro dessa caixa de ferramentas faz muito sentido conjugar diferentes estratégias, né? Então, me diz assim um pouco sobre essa sua experiência, sobre como você enxerga essa questão e como é que a gente pode utilizar o litígio conjugado aí com outras ações, enfim, né, que estão dentro dessa caixa de ferramentas maravilhosa do advocacy. Excelente ponto, Vitor. Eu não penso que é possível conjugar. Para mim, é essencial conjugar uma estratégia no âmbito do sistema de justiça com outras, especialmente porque a gente já falou sobre isso. O tempo é muito longo de um processo judicial ou de uma ação, enfim. E o tempo institucional do STF, do STJ, às vezes não está no nosso controle. Então é fundamental que a gente possa utilizar esse caminho todo, esse percurso, de outras formas, como estabelecendo campanhas de comunicação, diálogo com a imprensa, de mobilização. Nesse HC coletivo, eu lembro muito bem a importância que foi a discussão desse caso, o HC coletivo das mulheres, mães e crianças em situação de prisão provisória, né, e que a gente buscava a prisão domiciliar ou até a soltura de todas elas. E a discussão foi que como levar esse tema para a imprensa? Como a gente fazer a narrativa desse caso, que não era um caso sobre soltura de pessoas presas. Era um caso sobre dignidade, sobre proteção da criança, proteção das mulheres para que cuidem bem dos seus filhos no ambiente adequado. Então, pensar estratégias de comunicação é essencial para qualquer ação no sistema de justiça. Além disso, um outro ponto é o que a Aline já comentou, né, outras estratégias, é como pensar até o legislativo e o executivo, porque tem o que a gente conhece na ciência política, né, de diálogo institucional. Quer dizer que na verdade, hoje,
está menos para diálogo e mais para disputa institucional, mas um caso recente nosso que a gente tem atuado, junto com a Coalizão Direitos na Rede, é o caso do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que previa a destinação de recurso para a internet nas escolas. O que aconteceu? O Congresso aprovou, a presidência da República, o Bolsonaro, vetou, o Congresso derrubou, e agora o Bolsonaro, por meio da AGU, foi lá e apresentou uma ação na STF. Então, esse diálogo institucional é constante, essa disputa institucional. Então, é fundamental que a gente a gente deve conjugar ações como a discussão no Congresso, no Executivo, até o homeschooling, né, que é um outro tema que a gente tem acompanhado, a importância de não olhar só para o legislativo, mas também olhar para o sistema de justiça e contestar essas leis estaduais inconstitucionais sobre homeschooling também no sistema de justiça. E, por fim, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui de uma forma muito clara, de uma forma importante. Nada se faz sozinho, gente. Coalizões, inclusive no sistema de justiça, é fundamental. Os resultados das ações que a gente construiu recentemente, seja HC Coletiva, DPF das Favelas, vários outros casos, nós fizemos um conjunto de organizações, pessoas, acadêmicos, professores de direito, pessoas que conhecem o STF, e isso é fundamental, porque a ação no sistema de justiça também é uma ação complexa e exige um pensamento amplo de várias pessoas e organizações. Então, não façam nada sozinhos. Isso é um grande e importante passo, não só para o sistema de justiça, mas para o advocacy. A gente não faz nada sozinho, inclusive aqui esse nosso momento agora, né? Eu vou chamar a Aline para falar um pouco mais, porque aproveitando, né, a presença de todo mundo aqui, são poucos, infelizmente, os espaços, né? Eu já estou super feliz hoje de ter podido sair de casa, vir para um estúdio aqui, estou muito contente com isso. Queria aproveitar aqui a presença, então, da Aline para que ela falasse, se eu não me engano foi você mesmo que comentou um pouco sobre a Lei Maria da Penha, enfim, um pouco mais sobre casos de sucesso, né, do impacto que esses casos, né, eventualmente trazem para a vida das pessoas e não apenas em políticas públicas, né, mas comenta um pouco para a gente aí casos que você acredita que valem, né, nota e que a gente precisa prestar atenção e até estudar, né, o pessoal que está querendo se engajar no litígio estratégico. Bom, eu gosto de citar uma ação que é uma ação que a Ação Educativa fez, junto com o Fórum de Educação Infantil. Os advogados à frente à época eram o Salomão Ximenes e a Esther Rizzi, eu era assessora deles, então foi uma das litigâncias estratégicas que eu acompanhei, que eu achei que foi bastante importante, porque eles mobilizaram as organizações da sociedade civil, grupos de mães, né, o Fórum de Educação Infantil, o Ministério Público e a Defensoria, para a realização de um litígio estratégico por vagas na creche em São Paulo, e depois esse processo foi feito na época ainda na prefeitura do Kassab, depois ela continuou na prefeitura do Haddad, e foi feito um processo de monitoramento de implementação dessa política, então, com as comunidades acompanhando a criação de creches, de vagas conveniadas e a implementação dessa decisão, e ela foi bastante importante também porque o executivo, né, no caso a Secretaria de Educação e a próprio município de São Paulo, resolveu implementar essa ação pensando um plano de política pública para implementar essa decisão judicial, que era a criação de vagas na creche, para zerar a defasagem, num plano de governo, apresentando metas e apresentando parciais para a sociedade civil, e a gente viu esse programa se desdobrar em outros governos, né? Acabou virando um compromisso político, e você viu até um governo Dória, então eu estou citando os governos também para a gente ver ali a diferença do espectro político, né, entre os governos envolvidos, e a gente acabou tendo essa implementação. Uma outra ação que eu gosto de citar é o próprio caso das ações afirmativas no Brasil, porque foram ações estratégicas que foram caminhando como uma onda, digamos assim, né? Então ela começa com o Movimento Negro Brasileiro pensando ações afirmativas no Brasil,
e ela foi uma ação de litigância estratégica organizada, mas também desorganizada. Desorganizada no sentido de que o movimento tinha muita clareza do que estava se defendendo, que eram as ações afirmativas e a democratização da vaga no ensino superior, mas foram feitas diversas ações nos estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Brasília, né, para que isso se consolidasse e foram usadas as brechas possíveis no sistema. Então, quem conseguiu fazer a advocacy junto ao executivo, como foi o exemplo do Rio de Janeiro, fez, quem conseguiu fazer dentro das instâncias universitárias, então criando uma nova forma de seleção das instâncias universitárias, usando a autonomia universitária, né, como base aí, fez, e ao mesmo tempo foi se tendo toda uma articulação no judiciário para se viabilizar a constitucionalidade das ações afirmativas. Então, eu acho que é um exemplo muito interessante, e essa lei agora vai passar em 2022 por uma revisão, então também a gente vai ter um momento de olhar para isso conjuntamente. Tá certo, Aline, obrigado. A gente, quando fala de judiciário, que vem a imagem que vem provavelmente na cabeça de quase todo mundo é do Supremo, enfim, né, dos tribunais, das cortes superiores, né, e desses a gente sabe o nome, desses a gente sabe até mais o nome do que, enfim, atualmente a piada talvez seja que a gente conhece mais os ministros do Supremo do que a escalação da seleção masculina de futebol, né? E nem acho isso ruim, inclusive. Mas, né, quando a gente fala de litígio estratégico, a gente fala também dos tribunais que ninguém conhece, que estão espalhados, né? Da primeira, da segunda instância. A gente, para chegar, né, num STJ, num STF, a coisa demora, como vocês já falaram pra gente. Aí eu queria, Diego, saber, assim, se é uma dificuldade a mais, não é, trabalhar com esse nível de despersonalização, assim, né? Quando a gente não conhece o nome daquele interlocutor que a gente está querendo influenciar, né? Que tipo de dificuldade isso traz, inclusive, para a mobilização das pessoas? Bom, Vitor, acho que sim, na minha perspectiva, para mobilizar as pessoas é mais difícil, certamente, você trazer a atenção das pessoas para o judiciário, para os tribunais regionais ou estaduais, porque você não tem uma conexão, são pessoas que não estão diretamente na imprensa, não são parte do debate político atual, então, obviamente, quanto mais alto, né, na magistratura, mais você tem mais visibilidade, né? Então, para alguém que realiza campanhas como eu, mobiliza, eu consigo ter claramente essa noção, né, essa percepção, trabalhando com a comunidade da Vaso, quanto as pessoas entendem muito mais o papel do ministro do STF, do ministro do TSE, do que um juiz de primeira instância, por exemplo, né? Então, acho que para mobilizar o cidadão geral, né, o cidadão comum, certamente é muito mais fácil quando você tem aí como alvo de uma campanha, de uma mobilização, de uma ação de advocacy, um membro da Suprema Corte, um membro do TSE, ou mesmo do STJ. Até o STJ tem mais, as pessoas conhecem mais do que outras instâncias menores, né? Mas o que eu acho que é muito importante, assim, da perspectiva de advocacy e litigância estratégica, não necessariamente é ruim, né? Você buscar uma estratégia para junto ao tribunal regional, ao tribunal estadual, até porque os juízes estão aplicando leis federais, né? Então, leis federais que corrigem meus advogados do grupo que estão aqui, né? Mas, assim, uma vez que uma decisão tomada em São Paulo, ela pode ser útil para um caso que ocorre também no Rio de Janeiro. Então, assim, você tem uma certa até criação de jurisprudência nesse sentido, né? O que eu acho mais desafiador para uma estratégia de advocacy envolvendo tribunais regionais e estaduais é o que já foi mencionado várias vezes aqui nesse painel, sobre o tempo que leva, né? Imagina que você apresenta uma ação em primeira instância, depois sobe, demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, até chegar no STF, por exemplo. Então, eu acho que uma estratégia de advocacy precisa ser muito bem pensada, né, que envolvendo litigância estratégica, para, inclusive, você garantir que tem equipe, recursos humanos, recursos financeiros suficientes
para garantir a sua campanha, né, a sua mobilização. Então, eu acho que tem um descolamento, obviamente, quando você fala do STF, do TSE, as pessoas entendem muito mais. Inclusive, até um dado interessante, a VAZ tem tantas campanhas que são lançadas pela instituição quanto as campanhas da comunidade, né? A gente monitora bastante. E grande parte das campanhas da comunidade, são as petições abaixo-assinadas, são criadas por indivíduos que envolvem o judiciário, são direcionadas para o STF ou para o TSE. Então, assim, acho que o cidadão geral busca muito pouco, né, os juízes de primeira instância, o judiciário de primeira instância, o Ministério Público, para fazer o advocacy. A gente falou agora, né, de um lado, que é esse lado mais anônimo, mas falando também desse lado mais conhecido do Supremo, né, e queria perguntar para a Silvia, né, se coisas que a gente pensa quando a gente está imaginando ações de advocacy junto ao executivo, ao legislativo, aquela ação de corredor, aquela conversa no gabinete, né, o convencimento não necessariamente racional e expresso nos autos, né, tudo que não tem necessariamente a ver com o devido processo legal, mas que a gente escuta, especialmente notícia envolvendo os tribunais superiores, né? Queria pegar por esse lado, Silvia, para ver se você pode ajudar a gente a entender, né, como é que isso funciona. Você que já esteve lá fazendo sustentação oral lá no Supremo, enfim, o corredor do Supremo é um lugar de fazer lobby, não é? Em tese não pode, mas as pessoas fazem. Como é que funciona isso? Pergunta difícil, hein? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que a gente precisa pensar o sistema de justiça e essas possibilidades de diálogo, né? E espaços que a gente tem para além do STF, do STJ, pensando que o advocacy é dialogar, né? Não apenas isso, mas um dos princípios do advocacy é o diálogo, né? E eu acho que o Pedro foi muito feliz na primeira fala dele, quando ele trouxe isso, que o litígio, né, estratégico, ele vem acompanhado, primeiro que a gente não precisa encerrar tudo no litígio, ou destinar tudo para um litígio, e ele vem acompanhado de várias estratégias, dentre elas a construção do diálogo mesmo, né? E às vezes também o próprio litígio nem sempre tem a finalidade de chegar até o final, né? Nem sempre tem, parece meio redundante, né? Não sempre tem a finalidade de chegar até o final, mas o litígio, ele pode vir como uma ferramenta de pressão pela qual a gente vai alcançar o bem que se quer, o fim que se espera, pela pressão que aquela ação vai gerar, pela repercussão que aquela ação vai gerar nos meios de comunicação, na mídia, enfim. Então, eu acho que pensar um pouco nessa chave. E outra é que se a gente não encontrar o espaço do diálogo, a gente cava esse espaço, né? Sempre nas minhas atuações, tanto no Congresso Nacional quanto em outros espaços, as portas não se abrem assim naturalmente para a gente entrar e vir pautar determinado assunto, né? A gente tem sempre um trabalho de construção para cavar esses espaços de diálogo e fazer o mapeamento dos atores que estão envolvidos, né? Não pensando só no judiciário, mas também no Ministério Público, na Defensoria Pública, quais são os aliados de primeira, segunda, terceira hora que a gente vai ter para conseguir acessar esses espaços. Às vezes as portas podem não se abrir para mim ou para essa ou aquela organização, mas se a gente faz uma construção coletiva, como alguém falou que em coalizão, é muito mais fácil, né? Ou se torna difícil fecharem as portas para nós, porque aí beira a transigência, a gente consegue repercutir isso nos meios de comunicação. Então, a gente busca estratégias para conseguir esses espaços de diálogo quando eles não se abrem para nós, porque nem sempre esses espaços estão abertos e a gente precisa realmente lançar mão de várias estratégias que vão envolver
inúmeros elementos, organizações, enfim, para conseguir abrir, cavar a possibilidade de dialogar com o Poder Judiciário, enfim, com os outros atores do sistema de justiça. Legal. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque a gente conseguiu fazer essa discussão, passamos por vários temas muito legais, ouvir vocês foi muito bom, ver vocês aqui, ainda aqui longe, mas enfim, foi muito bom. Mas infelizmente a gente chegou ao fim. Eu vou chamar vocês para se despedirem rapidamente, 30 segundinhos para cada um, para a gente não ultrapassar, porque senão eu vou tomar um tiro aqui. Mas eu queria primeiro chamar o Pedro para se despedir da gente. Muito obrigado, Vitor, pela conversa, foi excelente. E deixo como um último pensamento para a gente olhar e aumentar a participação social no sistema de justiça, a necessidade de se debater temas como eleições ou indicações, não só dos ministros, mas também de PGR e PJs, né? PGJs pelos estados. A gente discute, como a Silvia contou que a Aline fez sustentação oral, as carreiras jurídicas e ampliar a diversidade dessas carreiras jurídicas para que a gente tenha outras pessoas, outros corpos ocupando espaços no sistema de justiça, no judiciário, no Ministério Público e também na OAB, como você bem comentou. Aline? Eu acho que essa pauta de democratização do sistema de justiça é uma pauta que, de fato, a gente tem que martelar nela. Acho que o judiciário ainda é uma caixa branca, né, cis, heteronormativa, que não está aberta para a diversidade, né, que é o Brasil, e para os diversos saberes que esse país constrói. Então seria muito importante a gente terminar com isso. E eu queria mesmo agradecer a presença, aprendi muito hoje, e agradecer o convite também. Boa noite. A gente que agradece, Aline. Diego, fica à vontade para se despedir. Eu faço cor a falar da Aline de quanto eu aprendi hoje, na verdade. Já tinha ouvido alguns de vocês falarem em outras ocasiões, mas realmente hoje foi uma aula também para mim, né? Falo com bastante humildade isso. Queria reforçar o papel da mobilização. Acho que a gente precisa cada vez mais trazer a sociedade civil não organizada para os debates de advocacy, para a litigância estratégica, porque acho que é muito importante a gente abrir cada vez mais, né, essa caixa, trazer mais a sociedade para esse debate super importante. Obrigado. Imagina, obrigado, Diego. E agora, Silvia? Quero agradecer a você, a Advocacy Hub, a Impacta, e eu acho que discussões como essas que a gente está fazendo aqui, debates, são para além de urgentes, né? A gente precisa pensar o sistema de justiça, o acesso à justiça, a democratização da justiça no Brasil, de forma a alcançar alguma justiça social, alguma justiça racial. Então, muito obrigada a todas as pessoas que nos assistiram também, a Aline, ao Pedro e ao Diego, com quem eu tive a honra de dividir essa mesa. Obrigada. Obrigado, Silvio. Queria agradecer demais, primeiro a vocês que ficaram com a gente esse tempo todo, né? Agradecer aqui aos nossos debatedores, convidados, pessoas super especiais para mim também, né? Queria dizer que foi muito bacana participar desse primeiro dia aqui do Fórum Advocacy Impacto, que chega ao fim agora, né? Convidamos a todas e todos para estarem conosco também amanhã, né? Temos mais mesas, mais debates, né? Estaremos aqui. Então, é isso, por hoje é só. Deixo agora vocês com a Deise Nicoleta.